Porque a lei natural, ela não é algo que dependa do reconhecimento dos estados, das casas legislativas ou das pessoas. Ela é uma lei vigente, né? Como eu disse, universal, imutável, porque ela não pode ser alterada, o ser humano não pode recriar a realidade, transfigurá-la ao modo revolucionário, e ela é indispensável. Por que indispensável? Porque qualquer sociedade que dela prescinda vai mergulhar no caos. E é isso que nós vemos com a ascensão do Estado moderno. Então, a Revolução Protestante, da Revolução Protestante em diante, foi ladeira abaixo, né? E aí veio Iluminismo, veio Revolução Francesa, maçonaria e tudo mais, né? São ideologias modernas, tá? Calcadas no laicismo, que, embora num primeiro momento não negue a Deus, tende a negá-lo, né? Como nós estamos vendo hoje os frutos dessa revolução, dessas revoluções que se sucederam. Então, a ascensão do Estado moderno está marcada por isso aí, né? E isso afeta o direito assim, frontalmente. Por quê? Porque o pai da ciência política moderna é Maquiavel. Maquiavel ele já começa, o príncipe, eu contei a história da minha conversão, né? E ali, naquela época que eu disse que eu andei lendo muitas coisas que bagunçaram minha cabeça, eu li o Príncipe também, né? E aquilo me pareceu assim, uma coisa genial. Eu falei, esse cara encontrou a pedra filosofal da política. Que maravilha, eu fiquei encantado com o Príncipe. Eu lembro até hoje, madrugada dentro, sublinhando o livro, achando aquilo o máximo. Isso aqui é a política, esta é a verdadeira política. Né? O que Maquiavel coloca ali? Ele coloca a razão de Estado como critério supremo das decisões de governo. E o que é a razão de Estado? A razão de Estado, ela é alheia à moral, totalmente alheia. Então, se o príncipe da cidade, ele tem de tomar uma atitude imoral, contrária ao bem comum, pecaminosa, subversiva da lei natural, da ordem natural que o Criador instituiu, ele o fará. Ele o fará porque esta é a razão de Estado. E quem é que determina a razão de Estado? É a vontade suprema do príncipe. Por isso que quando você falou de voluntarismo, eu te agradeci, né? Porque o voluntarismo, ele é isso. É a vontade humana que expulsa Deus de seu trono e agora é a minha vontade que vai dar as cartas. E na ascensão da modernidade, com essa ciência política, isso afeta o direito. Por quê? Porque com a ascensão dessas ideologias iluminista, maçônica, protestante, Revolução Francesa e depois socialismo, comunismo, etc. e tal, né? Deus sai de cena, existe um movimento de laicização geral, não é só da política, não é só do Estado, é também da cultura geral, da filosofia, a educação, e assim por diante. Contamina tudo. Deus, quando ele sai de cena, ele não deixa um vácuo. Quem ocupa o seu lugar é o homem, o Estado moderno. Então, o ativismo judicial, ele é a crença de que, assim como o antigo príncipe de Maquiavel pretendia que os seus decretos pudessem reformar a realidade e o bem é aquilo que o príncipe decidiu, o mal é aquilo que o príncipe não quer. Ou seja, a vontade do príncipe é o critério supremo de moralidade das ações. Ele se tornou o critério, né? Ele se torna o próprio critério. É como eu disse, expulsar Deus de seu trono e assumir o controle da criação. Então, Deus ele não deixa um vácuo. O homem assume o seu lugar e a sua vontade se torna suprema. E o que é o ativismo? É o mesmíssimo fenômeno, só que em vez de decretos do príncipe ou de leis que emanam das casas legiferantes, né, agora nós temos as decisões judiciais. Então, essa tentativa de fazer com que as decisões judiciais que saem do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais do país, etc. e tal, essas decisões são o critério último da justiça. Elas estão acima do bem e do mal. Elas determinam o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado.